Elias, o homem que foi levado aos céus por um redemoinho e uma carruagem de fogo. O profeta Elias foi um dos homens mais conhecidos da Bíblia, citado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. A história de Elias possui um papel muito ativo na narrativa bíblica. Neste estudo, conheceremos tudo o que a Bíblia nos diz acerca de quem foi Elias. Acompanhe esse estudo e certamente vai edificar a sua fé. O profeta Elias viveu no século 9 a.C., durante os reinados de Acabe e Acasias, no Reino do Norte. Lembrando que em sua época o povo de Israel havia se dividido em dois reinos. Judá era o reino do sul, com capital em Jerusalém, e Israel era o reino do norte, com capital em Samaria. A Bíblia não revela nada sobre a vida pessoal e familiar do profeta Elias. Sabemos apenas que ele era um tisbita e morava na terra de Gileade, a leste do rio Jordão. O nome Elias significa Jeová é Deus. O ministério do profeta Elias está registrado nos livros 1 Reis 17, 2 Reis 2. Seu ministério começa sem muita introdução e termina com a descrição da sua ascensão ao céu. Elias profetizou numa época muito difícil da história do povo de Israel do ponto de vista religioso. No tempo de Elias, o Reino do Norte havia alcançado sua melhor posição econômica desde que havia ocorrido a separação do reino após a morte de Salomão. O rei Onri, e viveu 885 a 874 a.C., procurou estabelecer boas relações com as nações vizinhas. Ele casou seu filho Acabe com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Esse casal introduziu em Israel a adoração ao deus Baal de Tiro e Sidom. Acabe se encarregou até de construir um templo para Baal em Samaria, conforme 1 Reis 16:32. Nesse contexto turbulento de idolatria e paganismo, Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo do Senhor. O ministério de Elias pode ser organizado em 6 episódios: o aviso acerca da seca iminente e seu isolamento, a luta no Monte Carmelo, onde Elias enfrentou os profetas de Baal, a fuga para Horebe, o episódio envolvendo Nabote, a profecia acerca de Acasias e a sua subida aos céus. A seguir, conheceremos os detalhes mais importantes de cada um destes 6 episódios que marcaram o ministério do profeta Elias. Elias profetiza uma grande seca. Em 1 Reis 17, temos o registro, sem qualquer introdução, das atividades do ministério do profeta Elias. Na ocasião, o profeta Elias anunciou que haveria uma grande seca. Devemos lembrar que Baal era o deus da vida e da fertilidade. Logo, tal seca representava um ataque direto à suposta capacidade desse ídolo de controlar as condições do tempo. Após essa profecia, Elias recebeu recomendações divinas para que se retirasse para o Oriente, escondendo-se junto ao ribeiro de Querite. Nesse lugar, Elias foi sustentado milagrosamente. A água vinha do próprio ribeiro e o pão e a carne eram trazidos por corvos que eram enviados pelo próprio Deus, conforme 1 Reis 17, do versículo 2 ao versículo 6. A viúva de Sarepta. Após o ribeiro secar por conta da severa seca, Elias foi instruído a ir até Sarepta, que é de Sidom. Lá, ele seria sustentado por uma viúva, conforme 1 Reis 17:9. Num primeiro instante, imagina-se que a viúva que sustentaria o profeta seria uma mulher de posses.
Entretanto, a sequência do texto bíblico nos revela a situação precária em que aquela mulher vivia. 1 Reis 17, 10 ao 12. De forma milagrosa e providencial, Deus multiplicou a reserva de farinha e azeite da viúva até que a chuva voltasse a cair sobre a terra. 1 Reis 17, 14. Ainda no mesmo capítulo, temos o registro da enfermidade que acometeu o filho da viúva e o acabou matando. A expressão "que tenho eu contigo, homem de Deus", demonstra que aquela mulher associou a visita do profeta Elias com a enfermidade do seu filho. Ela pensava que a presença do profeta como homem de Deus havia atraído a atenção divina para o seu pecado, ou seja, que ela estaria sendo castigada. 1 Reis 17, 18. Aquele acontecimento serviria como uma grande prova da identidade de Elias como profeta do Senhor. Elias orou a Deus e o filho da viúva foi restaurado à vida novamente, ou seja, ressuscitou. 1 Reis 17, do 19 ao 22. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Durante o período da seca profetizada por Elias, a fome castigou Samaria. Nesse período, Jezabel mandou matar os profetas do Senhor. Porém, havia um homem chamado Obadias, oficial de Acabe, e conseguiu esconder alguns profetas, sustentando eles com pão e água. Obadias também foi o responsável em intermediar um encontro entre Elias e Acabe. Acabe culpava Elias da miséria em Israel, mas o profeta deixou claro que ele e sua família é que eram os verdadeiros culpados. Eles tinham pecado contra o Senhor, especialmente por causa da idolatria. 1 Reis 18, 17 e 18. Então, o profeta Elias convocou todo Israel a comparecer no Monte Carmelo. Naquele lugar, confrontaria os profetas de Baal sustentados por Jezabel. Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá foram até o monte. Ali, 2 sacrifícios seriam apresentados, um pelos pagãos e outro pelo profeta do Senhor. Ninguém poderia queimar os sacrifícios, pois o fogo deveria surgir de forma sobrenatural. O verdadeiro Deus seria aquele que enviasse o fogo e consumisse o sacrifício. Os profetas de Baal fizeram tudo o que puderam, mas nada aconteceu. Elias, então, consertou o altar do Senhor que estava quebrado e pediu que derramassem água sobre o holocausto. O profeta Elias clamou ao Senhor e Deus respondeu com fogo que consumiu o holocausto. 1 Reis 18, do 23 ao 38. Todo o povo de Israel reconheceu que Jeová é Deus. Naquele dia, os profetas de Baal foram mortos e uma grande chuva caiu sobre Israel. Havia chegado ao fim o período da seca, conforme Elias havia profetizado. 1 Reis 18, 40 e 41. Nesse período também encontramos mais uma demonstração do poder de Deus na vida do profeta Elias. Ele foi capaz de correr à frente da carruagem de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Isto representava uma distância de 30 a 35 quilômetros do local onde estavam. A fuga para Horebe. Após ser ameaçado por Jezabel, Elias fugiu em direção ao sul. Esse foi um momento de profundo desânimo na vida do profeta. Inclusive, ele chegou a desejar a morte. 1 Reis 19, do versículo 1 ao 4. Esse episódio serve para nos mostrar que
que mesmo os homens de Deus, as mulheres de Deus mais ungidas e mais fortes passam por momentos difíceis. Entretanto, ele foi divinamente alimentado através de um anjo enviado pelo Senhor com pão e água. Embora alimentado, ainda permaneceu deitado. Então Deus falou com ele para se levantar e seguir na direção de Horebe, o monte de Deus. Chegando lá, o Senhor pergunta: "O que você está fazendo aqui, Elias?" 1 Reis 19:9. Elias desabafou com Deus. Disse que o povo não queria saber das orientações divinas e que ele estava correndo risco de morte, mas Deus o exortou e o reconfortou. A caminhada durou 40 dias e 40 noites e o profeta foi sustentado apenas pela refeição de pão e água que havia recebido do anjo. O Monte Horebe foi o local onde Deus fez a aliança com Moisés. Isto indica que a volta de um profeta leal a Deus àquele lugar era muito significativa. No Monte Horebe, Deus deu nova visão e novas instruções ao profeta Elias. Ali, ele recebeu 3 incumbências: ungir Azael como rei da Síria, ungir Jeú como rei de Israel, ungir Eliseu como profeta em seu lugar. Vale mencionar que a comissão acerca de Azael e Jeú foi complementada pelo profeta Eliseu, já que a ascensão de ambos aos tronos da Síria e de Israel, respectivamente, é registrada no ministério de Eliseu, o profeta Elias e a vinha de Nabote. Em 1 Reis 21, encontramos mais um grande confronto entre o profeta Elias e a família real. Jezabel havia planejado a execução de Nabote e não queria abrir mão de sua vinha em favor de Acabe. Além disso, eles haviam ignorado o direito à herança da terra que era garantido na nação de Israel. O profeta Elias anunciou o juízo divino sobre Acabe e Jezabel, dando detalhes sobre suas mortes e avisando que sua casa seria destruída. Como Acabe se arrependeu, o Senhor adiou por uma geração a destruição da sua dinastia. 1 Reis 21:29. Mas Acabe e Jezabel tiveram mortes desonrosas conforme a profecia. 1 Reis 22, 37 ao 38, 2 Reis 9, do versículo 10 até o versículo 37. A profecia contra Acasias. Acasias subiu ao trono de Israel, sucedendo Acabe, seu pai, conforme 1 Reis 22, versículo 52. Em uma determinada ocasião, Acasias sofreu um acidente que o deixou aleijado. Prontamente, ele tentou buscar auxílio dos deuses pagãos, ironicamente chamado de Baal-Zebub, que significa Senhor das Moscas. Esse era um trocadilho que ridicularizava o nome Baal-Zebub, que significa Senhor o Príncipe. Acasias desejava saber se poderia se recuperar do seu problema, mas Elias interceptou os mensageiros de Acasias e ordenou que voltassem ao rei, avisando que ele havia ignorado o Deus de Israel e que certamente morreria. Revoltado, Acasias deu ordens para que o profeta Elias fosse preso. Ele enviou um capitão com 50 soldados ao encontro de Elias, que estava no cume do monte. No entanto, todos eles acabaram consumidos pelo fogo que desceu do céu. Acasias enviou outro capitão com mais 50 soldados e também foram consumidos pelo fogo.
Acasias enviou mais um capitão com outros soldados. Este último capitão subiu ao encontro de Elias e suplicou por sua vida e pela vida dos seus soldados. O profeta Elias então o acompanhou e foi à presença do rei para transmitir pessoalmente a mensagem. Assim como Elias havia predito, Acasias não se recuperou e morreu. Segundo Reis, capítulo 1. Elias é levado ao céu. O final do ministério de Elias está registrado em 2 Reis, capítulo 2. Eliseu e alguns outros profetas perceberam que o ministério do profeta Elias estava chegando ao fim e que ele os deixaria. Por algumas vezes, Elias tentou se distanciar de Eliseu, mas este insistiu em acompanhá-lo. É importante lembrar que Eliseu já havia sido vocacionado para suceder o profeta Elias, conforme 1 Reis 19, do versículo 16 ao 21. Elias e Eliseu foram a vários lugares juntos. Depois de um milagre realizado no Jordão, o qual teve suas águas divididas, Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito do seu mestre para que ele pudesse continuar a transmitir e exortar o povo de maneira tão grandiosa como foi Elias. Essa era uma referência ao direito de primogenitura praticado nas famílias israelitas. Em Israel, o filho primogênito recebia a porção dobrada da herança da família. Além disso, ele tinha o direito de suceder o patriarca da casa. Gênesis 25, 31, Deuteronômio 21, 17. Em outras palavras, Eliseu estava desejando se tornar o principal herdeiro espiritual de Elias. Ele não queria ser exatamente 2 vezes mais poderoso do que o profeta, como muitas pessoas imaginam. Eliseu fez um pedido muito ousado. Elias lhe respondeu que não cabia a ele, e sim a Deus, decidir se o pedido de Eliseu seria atendido ou não. A sequência do texto bíblico nos informa que a concessão desse pedido de Eliseu foi garantida. Eliseu viu Elias ascender ao céu em um rodamuinho escoltado por um carro de fogo com cavalos de fogo. 2 Reis 2:11. Que visão tremenda e assustadora. Elias no Antigo Testamento. Além dos livros de 1º e 2º Reis, onde sua história está registrada, o profeta Elias aparece em outras 2 referências no Antigo Testamento. No 2º livro de Crônicas 21, do 12 ao 15, temos notícias de que Elias enviou uma carta ao rei de Judá, Jeorão. Vale lembrar que o ministério de Elias se concentrou principalmente no Reino do Norte. Jorão havia sucedido seu pai, o rei Josafá, e foi repreendido por ter decidido seguir o padrão idólatra dos reis do Reino do Norte, Israel, ignorando o caminho do temor e da obediência ao Senhor e se distanciando do que fora feito por Asa e por Josafá. Há também uma referência a Elias no livro de Malaquias 4, versículo 5. O profeta é mencionado como precursor do grande e terrível dia do Senhor. Alguns acreditam que essa profecia conecta Elias a 2 testemunhas do Apocalipse. Porém, o próprio Jesus indicou que se trata de uma referência ao ministério de João Batista, conforme Mateus 17, do versículo 10 ao 13, Marcos, capítulo 9, do 11 ao 13 e Lucas, capítulo 1, do 13 ao 17. A maior parte dos teólogos acredita que a última interpretação é a mais coerente com o texto bíblico. O profeta Elias no Novo Testamento. Elias é mencionado várias vezes também nos livros do Novo Testamento, principalmente em relação à identificação de seu ministério com
o de João Batista. Entretanto, a menção mais extraordinária de Elias no Novo Testamento é no episódio da transfiguração de Jesus. O profeta apareceu junto de Moisés ao lado do nosso Senhor. Mateus 17, versículo 1 ao 3, Marcos 9, versículo 4. Ainda no Novo Testamento, o apóstolo Paulo citou o profeta Elias em Romanos 11, do versículo 2 ao 4. E Tiago, em sua epístola, também mencionou o profeta ao fazer uma exposição sobre a importância da oração. Tiago 5, 17 e 18. Podemos aprender várias lições importantes com a vida de Elias. Vamos às lições. Primeira, oração tem poder. Em Tiago 5, versículo 17 e 18, mostra que Elias era uma pessoa normal, mas ele sabia que a oração tinha poder. Ele orou fervorosamente com fé e Deus atendeu suas orações. A Bíblia diz que quando oramos com fé e de acordo com a vontade de Deus, Ele atende os nossos pedidos. A oração traz intimidade com Deus. Elias orava muito, por isso ficou muito próximo de Deus. Deus respondia às orações de Elias e Ele também responde às nossas orações. Se você quer ver o poder de Deus em sua vida, então ore e creia, Deus responderá. Segunda, todos nós podemos nos abater. A vida de Elias nem sempre foi fácil. Depois da grande vitória sobre os sacerdotes de Baal, Elias teve de fugir da ira de Jezabel, que o queria morto. Elias ficou tão deprimido que até quis morrer. 1 Reis 19, versículo 3 e 4. Mas, quando Deus apareceu para ele e o deu forças, ele recuperou o ânimo e continuou sua jornada. Nós percebemos então que até mesmo um dos maiores homens de Deus na terra passou por dias de grande angústia e desânimo. Mas, assim como Deus ajudou Elias a se recuperar, Deus também pode restaurar e confortar o nosso coração em meio às lutas. Depois do desabafo profundo que Elias teve com o Senhor, o ministério dele continuou com mais força ainda. Então, confie em Deus. Se a tristeza e as lutas estiverem abafando a sua fé, desanimando, roubando suas forças, confie em Deus. Converse com Deus, Ele vai te renovar. As lutas não duram para sempre. Terceira, Deus sustenta. Elias aprendeu a confiar totalmente em Deus. Enquanto esteve escondido de Acabe, Deus o sustentou milagrosamente com a ajuda até mesmo dos corvos. 1 Reis 17, versículos 5 e 6. Deus também sustentou Elias através de uma viúva que, apesar de muito pobre, ela sustentou Elias. Deus fez com que o azeite e a farinha daquela viúva não faltasse. Assim, o Senhor sustentou Elias, a viúva e o filho dela até que voltasse a chover. Esse é o grande Jeová Jireh. Todo sustento vem de Deus. Nos momentos mais difíceis, quando não sabemos onde vamos encontrar sustento, podemos confiar em Deus. Ele não abandona quem o ama. Quando nos dedicamos à vontade de Deus, Ele nos dá aquilo que precisamos, mesmo quando a situação parece impossível. A vida de Elias pode parecer muito diferente da sua, mas estas 3 lições de vida são para todos nós. O mesmo Deus que agiu na vida de Elias também vai agir na sua. Você não precisa ser profeta para desfrutar dos cuidados e provisões divinas. Mas Elias nos ensina que se formos fiéis, o Senhor será fiel a nós e sempre Deus proverá. A história de Elias é um grande exemplo de fé e
que o nosso Deus responde às nossas orações, se preciso for, até com fogo. Se a história de Elias te abençoou, não esqueça de compartilhar. Abençoe vidas. Deixe o seu like. Inscreva-se aqui no canal. Ative o sino das notificações para receber os avisos dos novos estudos. Deixe um comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Deixe um pedido de qual tema e qual personagem você gostaria de conhecer melhor. A tua opinião vai nos guiar. Deus te abençoe. Deus te guarde, Deus te proteja e até a próxima.